até procurando uma pergunta que fizeram a respeito disso aí, se agora realmente era a hora de trocar de tijolo para papel e tal, que vai muito nessa linha aí. Que às vezes a pessoa ouve a gente Rodrigo fez uma falar, pergunta parecida aqui, ó. Tá vendo mais às vezes a oportunidade em pessoa fio de ouve a papel gente ou tijolo? falar e esquece o seguinte, bicho, que pardal que anda com João de barra vira ajudante de pedreiro. Não é porque você ouve o cara falando que você entendeu o que ele está fazendo, não. E aí o cara tenta copiar a estratégia e aí sai se estrupiando aí e depois sai falando mal. Não, o fundo imobiliário mordeu minha bunda. Não é isso. A estratégia que você fez é que às vezes pode estar equivocada. A pergunta é essa: Sim. mais oportunidade em fio de papel ou de tijolo, né? Vou responder essa questão da seguinte maneira. Estou comprando ação com real por metro quadrado beirando os R$ 2.000 AAA e estou comprando o papel a IPCA mais 14, com risco pulverizado. Que difícil está investir no Brasil nesse exato momento, né? IPCA mais 14. Tijolo AAA a 2.000 metro quadrado. Que difícil está investir no Brasil hoje, literalmente hoje. Hoje executou ordem pouquinho, executou. Um fundo de tijolo, tava uma ordem lá, tinha um mês que eu larguei para depois executar hoje. E o ativo não paga rendimento, a ordem fica mais tempo do que um mês na bolsa, mas enfim. Não, abriu o relatório e fez a conta, não, esse aqui nesse preço eu quero. Sei lá, dei um descontinho, deixei a ordem lá, executou hoje. Fui abrir o saldo da corretora para transferir dinheiro e vi que estava com dinheiro um pouco a menos. Quando fui ver, é uma ordem muito antiga que executou. Esse é o nível de preocupação, de oportunidade. Às vezes tem ordem, às vezes a gente estuda o investimento, decide pelo investimento e põe a ordem lá. Executou, que bom, não executou, paciência, tem que alocar o dinheiro em outra coisa. Aguarda chegar o preço naquele cenário que você precificou. Né? É isso que é a estratégia, que às vezes a gente não consegue explicar para o investidor ou para a pessoa que está buscando, né, investir por conta própria do seguinte: você tem que mirar no que você quer acertar, você tem que fazer um cenário daquilo e você vai esperar aquele cenário chegar. É como uma pescaria, você vai deixar o seu anzol ali e vai colocar naquele preço. Chegou naquele preço, você compra. Então, assim, às vezes você tem qualidade que está caro e às vezes você tem qualidade que está barato, mas o ponto de referência é a qualidade. Ou você tem uma determinada perspectiva de upside, ou, enfim, uma operação que vai acontecer e você olha, por tal preço eu topo entrar. Até chegar lá eu estou de fora, porque você tem outras oportunidades também que você está verificando. Então você olha, poxa, eu tenho aqui dois negócios, o Schneider vai fazer um desenvolvimento e o André vai fazer uma locação para renda. Os dois vão pagar a mesma coisa e os dois têm a mesma qualidade. Bom, eu só tenho R$ 10 para entrar ou com o Schneider ou com o André. Eu posso colocar 5 em cada estratégia, posso colocar 10 na mão do André ou posso colocar 10 na mão do Schneider. Eu tenho um custo de oportunidade aqui. O que eu vou ver? Eu vou ver o desenvolvimento do Schneider. Ele está acontecendo? Ele vai acontecer ou ele vai demorar mais e o André vai me entregar renda agora? Se o André vai me entregar renda agora, eu prefiro um pássaro na mão melhor do que dois voando. Eu vou na estratégia do André primeiro da do Schneider. E depois uso o fluxo de caixa do André para aportar na estratégia do Schneider. Então, são coisas que você vai jogando com o seu portfólio, mas você não analisa o ativo só. Você analisa a performance do que está por trás do ticker para justificar o seu investimento no ativo. Então, esse aqui é o cuidado na hora de analisar as coisas e você ponderar e comparar banana com banana e laranja com laranja. Porque senão você está comparando crédito com tijolo. E aí, pô, papel e tijolo, o que está bom agora? Os dois podem estar bom. Só depende do que você quer. Pessoal, quando o mercado está em alta, eu invisto. A gente não sabe quanto tempo dura a alta. Ok que isso é mais válido para os Estados Unidos que o Brasil, né? O Brasil não fica tanto tempo em alta assim. Mas a gente fica 3, 4 anos em alta. Eu invisto na alta porque a gente não sabe quanto tempo a alta vai durar. Mas eu invisto na baixa para melhorar o retorno dos investimentos que foram feitos na alta. Eu invisto. Estando superavitário, pessoal, invista. Até porque o inverso é perigoso. Você está deficitário, é a espiral da morte. Se o seu patrimônio dura 10 e você tem só 2 anos de vida, tudo bem, mas se você planeja que o seu patrimônio dure 10 e você vai viver 10, qualquer um mês que você erra a conta, você está quebrado no pior momento possível. Então, tem um pouquinho de sobra, tentem ser superavitários, principalmente na fase de acumulação. Eu me desviei um pouquinho mais.
Pessoal, investir na alta diminui o retorno, mas a gente não sabe quanto tempo a alta dura. Investir na baixa é para melhorar o retorno, caramba. E o Brasil é excelente para investir, né, André? A gente vive na baixa, vive na crise. Aí a gente, porque normalmente o que acontece, né? O pessoal vai, quando olha os Estados Unidos, né, você vê uma bolsa ao longo de muitos anos, você vê ela sempre para cima, né? E no Brasil você vê uma bolsa de lado. E aí a pessoa fala, pô, então é muito melhor, lógico, investir nos Estados Unidos, né? Mas essa bolsa de lado, né, com grandes oportunidades que a gente tem aqui, ele faz com que o Brasil, né, como tem um risco maior, também ofereça um retorno maior, né? Situações de grandes oportunidades para o investidor, né? Então, tem muito investidor estrangeiro que investe no Brasil, não é porque ele gosta mais do Brasil do que dos Estados Unidos, né? É porque tem negócios aqui com retorno muito superior e ele fala, essa quantidade de patrimônio, né? Eu vou alocar um risco maior, né? Tem um destino aqui e esse destino pode ser Brasil, né? Então, a gente tem muito mais crises, a gente tem bolsa de lado durante muito mais tempo, mas a gente tem ativos mais baratos também, muito mais baratos em alguns momentos, né? André, tem duas aqui que eu vou engatar para que elas estão ligadas aqui e acho que para você vai fazer sentido. Uma aqui é o seguinte: se não me engano, você é programador. Como é que a lógica de programação te ajudou nas estratégias de análise de FII? E, num caso extremo de alta de inflação, os FIIs vão performar melhor do que o dólar? Tá, primeira pergunta, me ajudou, sim, ser da área de informática na parte de investimentos, porque a área de informática é sobre sistemas, né? Sobre sistematização, sobre fazer coisas, pensar nas coisas de maneiras que elas consigam ser executadas repetidamente, né? Você instrui o computador para repetir uma coisa muitas vezes. E também informática é sobre análise, é sobre destrinchar coisas, seus componentes maiores em componentes menores e o inverso, né? Do minúsculo detalhe você chegar a um grande efeito maluco e que às vezes não tem relação nenhuma, né, com ativos, com a coisa subjacente, né? Quem está assistindo a gente aqui está nos vendo que é uma reconstrução de uma câmera que foi captado aqui, comprimido de maneira destrutiva, transmitido, remixado nesse vídeo que junta nós três, colocado no computador que remonta essa imagem, novamente, destrutiva, não é perfeita, o áudio é reconstruído na sua caixa de som, tudo que vocês estão presenciando aqui, pessoal, é uma maluquice. Em termos de bit 0 e 1, isso aqui não existe. É tudo uma coisa fenomenal. É indistinguível da mágica. Olhando para 0 e 1, que vocês estão presenciando, três rostos humanos aqui conversando e entendendo o que nós estamos fazendo aqui. Isso é mágico, mágico. Ser da TI ajudou muito nessa questão. Ser sistemático e conseguir sair da análise para a reconstrução. Isso ajudou, foi um ossos do ofício muito, muito interessante. Ajudou também um pouco que ser da TI, né, você acredita muito em causalismo, né? Faça ABC, siga o algoritmo que você vai atingir o objetivo. Sim, tanto na análise, tanto quanto na filosofia de investimento, a noção de automatização e sistematização ajudou muito, pelo menos para mim. Foi como eu encaixei a tese de investimento na tese profissional. Sobre a outra pergunta, eu vou ser bem triste para vocês. Num cenário de hiperinflação, não existirá fundo imobiliário. Serão desmontados até não sobrar... Eu não vou dizer que não vai sobrar nenhum, vai sobrar as porcarias. Isso sobra. Vocês podem reparar, pessoal, que fundo imobiliário não existe em países com hiperinflação. Não é coincidência.